Quando alguém até começa bem, mas termina mal, a verdade é que não basta ouvir a voz de Deus. É preciso permanecer fiel a ela até o fim. Nos capítulos 13, 14 e 15 do primeiro livro dos Reis, vamos ver histórias que parecem pequenas à primeira vista, mas que carregam lições profundas sobre obediência, engano, liderança e as consequências de um coração dividido. E antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Olá, queridos, a paz do Senhor. No capítulo 13, encontramos uma história surpreendente. Um homem de Deus, vindo de Judá, é enviado para confrontar Jeroboão. Ele chega no momento em que o rei está oferecendo sacrifícios em um altar que não era aprovado por Deus. E ali ele profetiza, declara que aquele altar seria destruído e dá um sinal como confirmação. Naquele instante, o altar se parte. Jeroboão, furioso, estende a mão para prender o homem de Deus, mas sua mão fica paralisada. Ele não consegue recolhê-la. Desesperado, pede oração. E o mesmo homem ora, e a mão é restaurada. Até aqui, vemos poder, autoridade e direção clara de Deus. Mas existe uma instrução específica que aquele homem havia recebido: não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho. Ele começa obedecendo, mas no meio do caminho encontra um profeta mais velho, e esse homem o engana. Diz que um anjo falou com ele, autorizando o retorno. E o homem de Deus acredita, volta, come, desobedece, e no caminho de volta é morto por um leão. Uma história forte, mas a lição é clara. Obediência parcial ainda é desobediência. Não importa quem fale. Se Deus já te deu uma direção, ela não pode ser alterada. No capítulo 14, voltamos para a história de Jeroboão. Seu filho adoece e ele, preocupado, tenta buscar uma resposta de Deus, mas de forma errada. Ele manda sua esposa disfarçada até o profeta Aías, como se fosse possível enganar um profeta de Deus. Mas Deus revela tudo a Aías antes mesmo da chegada dela. E a mensagem é dura. Por causa da idolatria e da desobediência de Jeroboão, sua casa seria destruída. E o filho, que estava doente, morreria. Esse seria o único que teria um sepultamento digno, porque havia algo de bom nele diante de Deus. Isso é profundo. Mostra que Deus, o coração individual, mesmo dentro de uma casa corrompida. Depois disso, o texto também fala sobre Roboão no reino de Judá. E, infelizmente, o padrão se repete. O povo também começa a se afastar de Deus. Altares, ídolos, práticas erradas. E, como consequência, o Egito invade e saqueia Jerusalém, levando tesouros do templo e do palácio. Aquilo que foi construído com tanto esforço começa a ser perdido. No capítulo 15, vemos uma sequência de reinados. Primeiro, Abião, filho de Roboão. Ele continua nos erros do pai. Seu coração não é totalmente fiel a Deus. Mas mesmo assim, Deus mantém a linhagem por causa da promessa feita a Davi. Aqui vemos algo importante. A fidelidade de Deus vai além da falha humana. Depois, entra em cena Asa. E agora vemos algo diferente. Asa decide fazer o que é certo. Ele remove ídolos, derruba altares pagãos e até toma uma decisão difícil. Remove sua própria avó da posição de autoridade por causa da idolatria. Isso mostra coragem, compromisso. Ele escolhe honrar a Deus acima de laços familiares.
E o resultado disso é um tempo de estabilidade. Mas o capítulo também mostra que, mesmo em meio a acertos, ainda havia desafios e conflitos. Ao longo desses capítulos, vemos 3 verdades muito claras. Ouvir a Deus é importante, mas permanecer obediente é essencial. Ninguém engana a Deus. Ele conhece o coração e as intenções, e cada geração precisa decidir se vai seguir o caminho certo ou repetir os erros do passado. E a pergunta que fica é: você tem sido fiel àquilo que Deus já te falou? Ou tem permitido outras vozes confundirem sua direção? Porque uma pequena mudança no caminho pode gerar grandes consequências lá na frente. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de direção e firmeza espiritual. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Leitura Bíblica em um ano. Que Deus abençoe sua vida.